Por que as fake news fazem tanto sucesso dentro das igrejas? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wallace Rodrigues e vamos estar falando a respeito de teologia e aplicações contemporâneas. A primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre a relação da fé e da ciência. Como por muito tempo essas duas coisas andaram em conjunto, né? Se a gente for parar para pensar na história da humanidade, a gente vai ver que sempre tiveram pessoas que professavam uma fé teísta relacionado com a ciência, seja dentro da filosofia, como por exemplo Santo Agostinho, Irineu de Lyon, ou até mesmo na parte exata, como Blaise Pascal, o próprio Albert Einstein professava uma fé cristã, o Bacon, dentre outros, né, Charles Babbage. Então a gente tem diversos nomes que a gente pode citar que fizeram parte da história, contribuíram para a evolução da ciência e faziam parte de um debate sério e também professavam uma fé ateísta, como por exemplo o criador da teoria do Big Bang, o Padre George, né, que foi ele que criou e desenvolveu essa teoria que até hoje é tão aceita dentro da comunidade científica. Então a gente para e pensa e vê que existem nomes que professam a fé cristã e também estão envolvidos num debate científico sério. Mas aí como é que disso a gente vem para a nossa realidade, onde tantas pontos de vista absurdos, fake news e outras coisas se proliferam de forma tão fácil, de forma tão prática, e as pessoas compartilham isso como se fosse uma verdade para elas. Então, o que aconteceu ao longo da história para esse distanciamento ocorrer, né? E aí a gente sabe que historicamente, após o iluminismo, houve uma ruptura entre essa relação de fé e ciência, né? O iluminismo ele vem para defender que o pensamento crítico ele é superior a qualquer tipo de crença nesse sentido. E aí a gente tem um pouco de separação. A gente percebe que a igreja ela se distancia e é separada. Ela tanto é separada quanto ela também se distancia de um debate científico sério. E aí a gente percebe que aos poucos a igreja vem deixando de se envolver dentro de um debate científico sério, coerente, conciso, né, que está ali fundamentado em fatos. Né, e a gente percebe que o que acaba entrando dentro das igrejas é um ponto de vista de defesa de pontos não tão ortodoxos, pontos de vistas que a ciência não confirma, pontos de vistas que muitas vezes podem até parecer absurdos, né? Como, por exemplo, terra plana, o movimento antivacina, que tanto faz sucesso dentro das igrejas, até por uma interpretação escatológica errada. Às vezes as pessoas começam a interpretar coisas como chip da besta e diversas outras coisas, e o movimento antivacina pega muita força dentro das igrejas cristãs. Por que notícias falsas fazem tanto sucesso dentro da comunidade de fé? Por que muitas pessoas utilizam a religião como defesa do absurdo, quer seja por uma má interpretação do texto bíblico ou até mesmo por uma má intenção ao estar divulgando essas mensagens? Entender um pouco isso, eu vou estar lendo um trecho de um livro do teólogo Iago Martins que fala bem a respeito disso, de como essas fake news, essas notícias, esses absurdos muitas vezes se proliferam dentro da igreja. Por que isso acontece? Acompanhe aí comigo na tela. O contato com a realidade se tornou cada vez mais mediado por jornalistas, blogs, twitters, páginas no Facebook e Instagram, de forma que se você for absorvido por alguma bolha particular de posicionamento, sua realidade será construída a partir de narrativas inventadas. A ideologia conseguiu um apoio tecnocrata que impregna de modo surreal as narrativas às consciências. Nisso, fomenta-se o aspecto mistério tremendo da religião civil. Sempre há uma conspiração de Illuminatis, chineses tentando injetar doenças por meio de vacinas, vírus feito em laboratórios, terra plana, fraude eleitoral, dentre outras diversas notícias que tantos fazem sucesso aí dentro do meio do cristão. Então cria-se um âmbito, um ambiente em que é necessário ter um inimigo comum, é necessário ter um mistério, é necessário ter uma teoria da conspiração para a gente combater. Isso muitas vezes vem de uma leitura errada do que é o apocalipse bíblico, do que é a escatologia à luz da palavra. Então você cria esse inimigo ao qual se levanta de forma poderosa para dominar a mídia, para dominar diversos outros aspectos, e é necessário que a igreja combata isso. E aí vem uma série de fake news, né? O chip na vacina, não sei o que, não sei o que, e aí você já conhece diversas outras histórias. Não? Antes eu queria só trazer à sua memória alguns aspectos a respeito dessa conspiração, só para ficar tangível, para que não seja somente esses exemplos. Eu tenho certeza que você lembra lá da década dos anos 90, década de 2000, de diversas conspirações, como o disco da Xuxa ao contrário, né? Os CDs do pastor José Irion que rodavam por aí, que tinha aqueles vídeos falando sobre os desenhos da Disney, que eram do capeta, sobre os jogos da Nintendo, que também eram do capeta, sobre a faca dentro do boneco do Fofão, sobre diversas outras teorias da conspiração que eu sei que você deve conhecer alguma aí bem peculiar. Deixe nos comentários pra gente aquela
aquela teoriazinha da conspiração que só nós cristãos sabemos fazer. Bota aí no comentário pra gente. Então esses são alguns exemplos que se proliferaram tão facilmente dentro do nosso meio. E aí, continuando dentro da apresentação do livro, o Iago vai falar o seguinte: teorias da conspiração se proliferam em ambiente religioso pelo seu mistério, né? Há um senso de verdade apocalíptica por ser revelado, dando sentido a batalhas pessoais contra o mal absoluto, né? Então a gente cria inimigos, a gente cria fantoches ao qual a gente vai combater, né? A gente cria uma ilusão escatológica na qual nem a própria palavra nos apresenta. Ainda que não faça o menor sentido, que ignorem intocáveis pontas soltas, que precisem se readaptar a cada nova informação conflitante, o conspiracionista permanece apegado à sua narrativa com a devoção de uma fé. Então, muitas vezes, as teorias da conspiração são ídolos dos quais nós criamos, defendemos veementemente e atribuímos a nossa fé e confiança a isso. Atribuímos a nossa confiança ao fato de que eu preciso combater esses mal, porque se eu não combatê-los, Cristo será destronado, porque se eu não combatê-los, Cristo não terá poder, porque se eu não combatê-los, a igreja de Cristo não subsistirá. Quando na verdade a própria palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quem poderá derrotar Cristo? Será uma teoria da conspiração? Será Illuminati? Será o que poderia combater e derrotar o nosso Senhor? Nada, nada. E nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amém? Então a gente precisa ter isso em mente, entender que essa busca infreável por teorias das conspirações não são condizentes com o evangelho, condizentes com a palavra. Nós precisamos compreender e entender que nós precisamos anunciar o evangelho de forma clara, concisa e de forma séria. Nós não precisamos nos afastar de um debate sério, um debate científico, um debate acadêmico, filosófico, qualquer que seja. Nós precisamos divulgar e fazer parte, justamente para não permitir que ideologias e filosofias materialistas tomem conta da discussão no total, porque nós, enquanto cristãos, nos distanciamos e quando a gente se aproxima desse debate, a gente se aproxima de forma leiga, de forma infantil, trazendo coisas que claramente não são verdades, coisas que muitas das vezes são absurdas, porque não possuem nenhum embasamento. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O objetivo era justamente trazer isso, a importância que temos em validar informações, a importância que tem em trazermos informações verdadeiras, porque nós, como arautos do evangelho, precisamos ser exemplos. Independente de posicionamento, independente de qualquer coisa, aquilo que nós professamos deve ser a verdade do evangelho. Seja corpo, seja igreja, seja luz e até o próximo vídeo.